Cara, coloca como trilha do cast aquela música do Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele. Eu vou te deletar. Vamos começar falando, então, eu acho que é muita gente começar falando mal do Facebook. Não sei se a gente vai falar do Orkut. Eu acho que começar pelo Facebook, falando mal dele é um bom começo, porque o Facebook foi o substituto espiritual do Orkut, né? Ele meio que ajudou a matar o Orkut, né? Quando é que vocês saíram do Orkut, vocês lembram? Bah, Eu nunca saí, eu acho. Te tiraram? Eu lembro que eu nunca excluí minha conta, mas eu lembro que eu migrei pro Facebook, foi lá por 2008, 2009, alguma coisa assim. Eu saí do Orkut. Tipo, eu nunca deixei a minha conta, eu nunca excluí minha conta. Mas tinha um aplicativo dentro do Orkut que transportava todos os teus contatos pro Facebook, vocês lembram disso? Sim, sim. Tinha um aplicativo dentro do Orkut, porque o Orkut tinha os aplicativos lá dentro, né? E um deles era maravilhoso, assim, pegava todos os seus contatos e transportava direto pro Facebook. Isso até depois foi proibido dentro do Orkut e tal. Que, se eu não me engano, foi em 2011. Sim, e até o que me fez sair do Orkut foi porque ele começou a ficar com um layout muito parecido com o próprio Facebook e porque eu percebi que eu tava ficando sozinho no Orkut e eu já não postava quase nada lá, então, tipo, eu acho que a migração para o Facebook foi muito natural. E também eu já estava usando bastante o Twitter, né? Então eu já não via mais nenhum motivo em ficar no Orkut. A não ser, é claro, de ficar jogando a Fazendinha. Eu também. Acho que eu fiz minha conta no Facebook em 2011. Só que no início eu ainda usava os dois. Só que foi bem isso, né? A galera começou a sair e sei lá, tipo, foi um processo que foi aos poucos, né? Daí quando vê, eu já não tava mais entrando no Orkut, já ninguém mais entrava, ninguém mais falava comigo por lá. E foi perdendo sentido, mas eu sempre deixei minha conta ali. Fiquei um tempo sem entrar, não lembro exatamente quando eu parei de acessar, de entrar no Orkut, mas eu nunca deletei minha conta também. Ela só foi deletada quando a rede social saiu do ar. Eu me lembro que eu entrei no último dia, assim, do Orkut, pra ver a minha conta. Que é quando anunciaram, sei lá, o Orkut vai ser totalmente desligado. Eu peguei e fui, tipo, dei um último adeus, assim. Dei um beijo na tela, tipo... Cara, porque o Orkut, pra mim, assim, ele foi... Cara, eu não me lembro quando que eu entrei nele, mas foi basicamente quando eu entrei na internet, eu tava no Orkut. Então eu era pré-adolescente, foi a primeira rede social que eu utilizei de fato. Eu acho que a minha também, o Orkut eu não sei. Eu lembro que... Eu não lembro exatamente quando eu criei meu Orkut. Acho que foi tipo 2005, 2006, por aí, assim. E o Orkut era muito... Tipo, ele tinha todo um... Acho que na verdade é mais agora, né? Porque tudo que é antigo tem um certo charme, né? Eu sinto muita falta do MSN, por exemplo, mas o Orkut tinha tinha uma coisa... Tinha todo um charme dele, assim, por ser bem tosco, se comparado ao que a gente tem hoje. Tipo, as funções que a gente pode fazer com o Facebook e a praticidade que as redes sociais hoje em dia oferecem. Tu lembra do Orkut naquela época? Era uma coisa, tipo, bizarra, assim, sabe? Tu não conseguia conversar com alguém de maneira privada, sabe? Tipo, todas as pessoas, elas podiam acessar os teus recados. Tá ligado? Muito louco isso, né, e cara? Pra tu falar privado com alguém, tu tinha que mandar um depoimento pra essa pessoa. E aí, tipo, aquele depoimento, assim, não aceita. E aí tu falava alguma coisa. Mas é que, na verdade, naquela época, eram várias redes sociais que se complementavam, né? Tu não tinha um chat privado no Orkut, mas tu tinha o MSN, que daí fazia isso. E aí o Facebook, ele foi se aprimorando e acabou juntando todas as coisas, né? Tipo, tem um chat, o MSN acabou, o Orkut acabou e no Facebook tem tudo. Hoje em dia, né? Ninguém mais se adiciona no Skype, por exemplo, pra conversar. No máximo no WhatsApp. Ah, sim, eu lembro que
alguém lá nessa escola, lá do lado do Alto Filho, disse que tinha uma comunidade, os amigos da tia Bia. Não sei se tu te lembra disso. É óbvio que eu lembro até da foto que tinha. A foto era muito estranha, a foto assim e tal. E eu lembro até que quem me mandou o convite pra entrar foi o filho da tia Bia, cara. Bah, eu lembro que eu fiquei realizado na época, meu. Daí eu achei todos os meus amigos lá. Só pra contextualizar, no nosso colégio tinha a tia Bia, que era a senhora que trabalhava, que ficava cuidando das crianças no recreio, né? Ela organizava as coisas, ficava com o sininho. E ela era a lenda do colégio, né? A lenda. Não, a lenda do colégio, na verdade, era uma senhora da limpeza que tinha uns 90 anos, né, meu? Caralho, como é que é o nome dela, velho? Verdade, acho que até hoje ela tá trabalhando lá. Ela é patrimônio da escola, meu. Mas esse negócio que tu falou dos recados era muito estranho. Porque tu tinha os scraps, né? Que é a lista de recados. E quanto mais, pelo menos eu só aceitava com scrap. Só ADD com scrap, né, cara? Eu achava, tipo... eu nunca fui um cara muito popular, né? Então eu sempre achei muito ruim, assim... Quando os outros não apagavam os scraps, porque eles somavam tipo 30, 45 mil mensagens. E eu lá, com 800, 900. E eu ficava, ai meu Deus, eu preciso de amigos. Pois é, e tipo, às vezes tinha gente que fazia, eu acho que eu fazia também, não lembro. Mas tipo, eu lia os recados, respondia e apagava, sabe? Uhum. Uma época eu comecei a fazer isso justamente pra ter privacidade, tá ligado? Porque era bizarro isso. Sim, tu via as conversas alheias, né? Era muito estranho, tipo... mas o Orkut ele foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Eu lembro que quando eu entrei, só podia colocar 12 fotos no máximo. Sim. E o layout era bem mais tosco, assim. E tipo, tinha um esquema que na tua home, os amigos que apareciam na tua lista de amigos na home eram os amigos que estavam online. Mas, tipo, não tinha uma precisão, sabe? Tipo, sei lá, eu não sei qual é o algoritmo que era usado, mas, tipo, os que apareciam ali na tua home eram os que supostamente estavam online, assim, só que tu nunca sabia se eles realmente estavam online, ou se eles tinham só acabado de entrar e fechado, e era bizarro. E aí, depois de um tempo, veio o lance dos visitantes recentes também, dava pra escrever colorido, umas coisas assim. Como eu tinha umas coisas bizarras. Como eu tinha o Orkut, como eu fiz o meu Orkut com, sei lá, 13 anos, 12 anos, o meu nick era G, né, tipo, GU, o S era um cifrão, obviamente, né, o T, o A que era um arroba, o V e o O que era o O de... aquele O de registrado, sabe, com marca registrada. Ou seja, era tosquíssimo, sim. E tu, Breno, quando é que tu fez o teu Orkut, tu lembra? Cara, não lembro a idade certa que eu tinha. Eu lembro que eu acho que eu comecei com 12 anos, na real. Mas eu tive 2 Orkuts. Eu tive um, e aí eu vi que ele tava meio zoado, e aí eu fiz outro. Tava zoado como? Cara, eu acho que eu muito criança, eu acho que eu comecei a curtir um monte de comunidade que eu achava meio nada a ver, eu achava que ia me queimar, sei lá, tipo... gosto de mulheres gaúchas, as loiras, as morenas e tal. Cara, isso não vai dar muito certo, tá ligado? Minha mãe vai ver. Eu parei. Não, mas era só sair. Pois é, velho, é que eu acho que eram umas 300. Foda-se, mano. Não lembro por que isso, mano. Mas o que me impressiona agora de pensar é que com 12 anos eu me preocupava o que as minas iam achar do meu Orkut, tá ligado? Mas era só pra isso que a gente vivia naquela época, praticamente. O quê? Era, tipo, ficar se mostrando pros outros. Achei que você ia falar de pegar a mina. Eu falei assim, o Gui sempre foi um mestre desde criança, né? Com 7 anos de idade. Já pegava todas as colegas dele da terceira série. Não, o que eu quis dizer é que a gente sempre fica se preocupando com o que os outros vão pensar. Tipo, sempre a gente tá se preocupando com a nossa imagem.
numa rede social? Eu lembro que eu entrei no Facebook, eu lembro que eu entrei no Orkut através do filho da tia Bia. Eu lembro que logo quando começaram as aulas lá em 2005, eu acho, eu pedi para ele me mandar um convite por e-mail. Daí eu, todo feliz, já achei todos os meus amigos, entrei lá na comunidade da tia Bia. E a partir dali eu já fui entrando em várias comunidades e colocando foto. Eu lembro que a minha primeira foto foi uma foto 3x4 da minha carteirinha de estudante, muito bagaceira. Eu não me lembro. Cara, isso que tu falou de receber convite por e-mail, eu lembro que teve uma vez que o Orkut, tipo, ele se repaginou assim, e aí era o novo Orkut, e aí ele começou com isso também, tipo, de só algumas pessoas podiam acessar esse novo Orkut, e daí elas tinham um número de convites para mandar para as pessoas, um negócio assim. Aí eu lembro que quando eu recebi o convite pro novo Orkut, eu fiquei muito feliz. Não sei se vocês lembram disso. Não, cara, eu lembro que teve uma modificação no Orkut, mas esse novo Orkut que tu comentou já é início de Facebook ou não? Não lembro o ano exatamente, mas era o Orkut ainda, era só o Orkut com um novo layout, com tipo, várias outras coisas diferentes, assim. Só que era uma coisa que só era acessível para algumas pessoas no começo, tipo, uma versão teste, eu acho, sei lá, que só algumas pessoas podiam acessar e podiam convidar outras. Ou, às vezes, o próprio Orkut convidava a pessoa. Eu acho que eu fui convidado pelo próprio Orkut, assim, mais pro final, quando eu já tava migrando totalmente. Uhum. Mas, tipo, ele mudou a full layout, assim. Não sei se vocês vão lembrar. Não lembro, cara, que tinha isso, assim, não me lembro de ter feito isso. Mas é que eu me lembro que chegou uma época, isso mais já pro final, que o layout do Orkut ficou insuportável. Porque cada um tinha uma cor e tinha aqueles... Além do Buddy Poco, tu tinha os joguinhos que ficava na tua página. Tu tinha muita coisa escrota na página, assim. Que hoje em dia, tu pensa numa coisa mais clean, né? Antigamente, do Orkut, não. Era muito, muito poluída. Mas eu acho que o Orkut tem uma coisa diferente, assim, do Orkut. Eu não sei se vocês já comentaram sobre os famosos 50% amigável, 20% confiável e 30% sexy. Não, a gente não comentou ainda, não, cara, mas tá na pauta. Tá na pauta. Mas é verdade, né? Ele tinha esse sistema de avaliação que eu nunca entendi como é que funcionava. Cara, era muito simples na real. Tu tinha, por exemplo, tu tinha cada um dos seus contatos e aí tu poderia colocar uma nota de 1 a 3, por exemplo. E aí, a partir disso ele fazia uma média, só que ela não era uma média exatamente correta, porque eu acho que não tinha ninguém com menos de 60% a 70%. Mas, eu super me importava com isso. Eu achava que realmente, pra minha autoestima, eu ter o 90% me ajudaria na minha aparência, né? Eu acho que eu nem cheguei a isso, cara. Eu acho que talvez isso era um indicativo que eu era uma criança feia, meu. Cara, eu lembro que teve um amigo meu que falou, eu nunca me esqueci disso agora, que falou, eu lembrei. Ele tipo, falou assim, um dia ele excluiu várias pessoas do Face do Orkut dele, assim, muitas pessoas. Aí eu perguntei, por que tu excluiu tanta gente, não sei o que, agora tu tá com bem poucos amigos. Aí ele deu uma explicação, tipo assim, sei lá, eu tinha 1000 amigos e era só 60% sexy, não sei o que. Daí, tipo, ele queria fazer ele tinha que ter uma proporção de número de amigos pra porcentagem dele, pra média dele como sexy, legal, sei lá. Justo, acho completamente justo, cara. Interessante. Pô, o cara, quantos amigos ele tinha mesmo? Sei lá, não lembro, ele, sei lá, 1000, não, mas eu não lembro se era esse número. Cara, se ele tem 1000 amigos, e ele só é 60% sexy, ele era um cara feio, mano. Eu já afirmo isso pra ele. Tenho certeza, não sei quem é, mas já digo que essa pessoa é feia. Vocês não conhecem, mano. Mas muito estranho, muito diferente, na verdade, comparando hoje em dia com o Facebook. Que ele tinha, o Orkut, ele tinha... O ato falho tá impressionante, cara. Todo mundo tá falando de Orkut, mas falando em Facebook, né? Tu vê como o Zuckerberg entra na mente. Desgraçado. Foda, né? É foda. Mas eu tinha um amigo que ele me chamou uma vez e disse assim, cara, faz um favor pra mim, coloca lá no teu perfil que eu sou 100% sexy e, se possível, pede pra tua mãe também fazer isso pra mim, por favor.
O cara é muito carente, tá ligado? E tu repara que o problema das pessoas não era ser legal ou ser confiável. As pessoas só queriam ser sexy, né, cara? Tu vê a maldade que estava no Facebook. Mas é muito... Facebook não, ó, o ato falha. Agora foi um ato falha forte. É foda. Mas é engraçado. O Orkut, ele tinha muitos meios de avaliar as pessoas. Ele tinha essas questões do sexy, simpático, não sei o que as pessoas te avaliavam. Tu tinha uma lista de coisas que tu respondia, tua religião, se tu fumava, se tu bebia. Tinha muitos critérios, assim, e ainda mais os depoimentos, né? Ou seja, tu tinha muitos elementos pra te preocupar em ser bem avaliado e ser visto socialmente. Coisa que o Facebook hoje em dia não tem. Vocês acham que depoimentos funcionaria no Facebook? Cara, eu não consigo nem imaginar. Tipo, é porque, tipo, depoimento era uma coisa que ficava no teu feed sempre, tá ligado? Uma pessoa acessava o teu perfil e aparecia a lista de depoimentos. Tipo, na real eu era uma criança na época, eu não era um cara muito, como eu posso dizer, muito popular nesse aspecto de ter milhões de pessoas me falando um monte de coisa. Mas eu acho que como as pessoas são muito free speech hoje em dia no Facebook, não ia dar certo, porque tu ia estar lotado de lixo de informação, o que eu não sei se aconteceria no Orkut, né, por exemplo. Cara, eu acho que o Facebook, o ato de publicar na linha do tempo de alguém hoje é o depoimento do Orkut, só que no Facebook, sabe? Tipo, não, mas é diferente. Eu lembro que quando alguém tava de aniversário... É diferente. Não, mas é que, sei lá... Não, é diferente, é porque não fica sempre. No Orkut ficava sempre, toda a vida tu entrava. Na linha do tempo, não. Ele vai sendo substituído, né? Não, no Orkut ficava... Sei lá, ele tinha um número X de depoimentos que apareciam no teu perfil. O topo é meu! Aí, tu ia recebendo, eles iam sumindo. Oi? Tu tem depoimentos e tu tem recados. O que tu tá falando são recados, cara. Mas o depoimento tinha isso também, ó. Porque o recado tu tinha que... Não, porque, tipo assim, ó, o depoimento, tu via eles se tu acessasse só o perfil da pessoa, aí tu descesse um pouquinho a barrinha de rolagem, tu via os depoimentos ali embaixo. E na medida que tu ia recebendo mais depoimentos, eles iam sumindo, os mais antigos. Isso. E a publicação na timeline é da mesma forma. Tipo, tu entra no perfil da pessoa e tu vê a publicação na timeline dela. E aí ela vai sumindo à medida que outras pessoas ou que tu mesmo vai publicando na tua linha do tempo. É uma coisa que é visível para todas. Os recados, tu tinha que entrar no perfil da pessoa, aí clicar nos recados e aí acessar o recado da pessoa. Tanto que tinha uma guerra nas pessoas mais populares pra quem ia ficar com o topo dos depoimentos, lembra? O topo é meu, não sei o quê. Exato. É. Sim, e uma prova disso é que na época do Orkut, quando algum amigo tava de aniversário, tu mandava um depoimento pra essa pessoa. Hoje no Facebook, quando algum amigo tá de aniversário, uma regra social, entre aspas, é tu publicar na linha do tempo dessa pessoa, com uma mensagenzinha bonita, que era o que tu fazia em forma de depoimento no Orkut. Exatamente. Eu nunca fui popular o suficiente pra alguém tá brigando pelo meu topo. Hashtag chateado. Cara, eu acho que... O pessoal brigava pra estar no teu topo? Ah, com certeza. Não lembro, cara. Para aqui, não seja humilde, não seja humilde. Para aqui. Foi antes do College Rock, essa foi a questão. Mas na minha vida de Orkut, que deve ter durado sei lá quanto tempo, eu tive uns 4 ou 5 depoimentos só. Eu era muito deixado pra escanteio. Eu quis fazer mais tempo de silêncio pra ter esse momento tristeza, assim, cara, eu não recebo depoimento nenhum. Mas eu também não recebia muito, meu. Eu também não recebia muito, porque... Não sei, cara, eu acho que... até no meu... Eu me lembro que... Isso eu acredito que não é o tema de hoje do Botecano, mas... Eu acredito que quando se fala de Orkut não se pode parar... Não se deixa de falar de MSN, né? E o MSN era um cara que eu não tinha muito contato também. Isso era uma guerrinha também de quem, tipo, tinha essa coisa de, tem um monte de depoimento, tem um monte de contato. Eu não era muito assim, sabe? Uma vez... Tinha... E eu lembro... Fala. Tanto que eu não era tão popular assim, que eu acho que eu tava conversando com o Nicolas. Vocês não conheceram o Nicolas, né? Só eu e o Eloy conheceram, né? Teve um dia que eu tava conversando com um colega meu de aula, assim, e ele falou, eu tô com um problema, tal, não sei o que. E daí eu, tipo, fui lá falar com o cara, conversar com ele. Falei, pelo menos tu tem mais de 100 amigos no Orkut. E ele, o que tem a ver?
Você vê o nível de tristeza minha no Orkut. E eu lembro que a gente tava falando, eu falei antes no começo dos depoimentos que tu mandava pra pessoa não aceitar quando tu queria ter uma certa privacidade pra falar com alguém no Orkut, né? E, tipo, tinha umas pessoas que eram meio, tipo, tiozão do Orkut, assim, ou pessoas que só não sabiam usar, e tu mandava bem grande, assim, não aceita. E aí falavam algum segredo, alguma coisa. Ou às vezes não era nada demais, mas era só uma coisa que tu queria ter privacidade. E daí tu botava bem grande, assim, em caps lock, em negrito, em sei lá, não aceita. Aí a pessoa ia lá e aceitava o depoimento. E aí tava, tipo, no perfil dela, assim, uns depoimentos não aceita, assim. Verdade, né, cara? Tem sempre um analfabeto digital. Mas uma coisa... Também bem no começo, eu acho, do Orkut, tinha uma história que só podiam colocar 10 fotos, 15 fotos. 12. Aí depois eles liberaram também montar álbuns até 100 fotos, né? Sim, eles foram aumentando, assim. Mas o layout do Facebook... Puta que pariu! Tá difícil, cara. Mas o layout do Orkut... Tu tem Touré, cara? O que aconteceu? Eu não sei. Tá complicado hoje, velho. Tá complicado. O cara simplesmente tá falando e do nada... Ah, porque eu fui pra esquina... Puta que pariu! É que ele falou Facebook no lugar de Orkut. Ah, entendi. Viu? Nem tu percebeu. Viu? Tá Foi pego pelo falha na palavra. Vamos de novo, vamos lá. O layout do Orkut, ele basicamente se manteve o mesmo, né? Tipo, tinha a tua foto à esquerda, aí tu tinha os teus amigos à direita, as comunidades embaixo, e tinha umas opções meio loucas, assim, à esquerda e tal, né? Embaixo dos teus amigos, no caso. Isso, embaixo dos teus amigos. E aí, pelas comunidades... Peraí. Fala. Eu vou pesquisar aqui no Google Imagem um layout do Orkut. Eu fiz exatamente isso. Ó, cadê? É que houve vários layouts, né? Mas a base, a configuração... não sei que ano. A configuração básica era normalmente isso. E pelas comunidades da pessoa, tu já conseguia verificar mais ou menos como a pessoa era, quais eram os interesses dela e tal. Sim. Então, se tu... E tinha uma época que tu customizava o teu perfil, tipo assim, tinha um número X de comunidades que apareciam no teu perfil. Aí tinha pessoas que elas entravam em poucas comunidades para aparecer exatamente para aparecer sempre aquelas comunidades no perfil dela, tá ligado? Tipo, ela tava só em 6 comunidades, por exemplo, para aquelas sempre as mesmas 6 aparecerem ali no perfil dela. Tipo, e aí tu moldava a tua imagem, né? Tipo, as pessoas usavam as ferramentas do Orkut, tipo, elas modificavam o objetivo das ferramentas para customizar o perfil. Eu me lembro da comunidade onde eu descobri que existia o país chamado Estônia, que era The Prettiest Estonian Girls, assim. E aí... Tu já era fissurado pela Estônia na época do Orkut, meu? Sim, cara. Foi aí que eu descobri a Estônia e eu tinha foto lá das meninas estonianas e eu achava, meu Deus do céu, que mina linda, cara. Então eu não era o único que tinha comunidade de mulheres, não sei o que, não coisa. Não, A única diferença é que eu sabia que era ridículo, tu não. Eu mantive, cara, eu mantinha o meu posicionamento perante as comunidades. E vocês lembram as comunidades que vocês tinham? Que eu era dono? Não, que vocês participavam. Algumas. Nossa, não lembro. Quais? Eu tinha do PS2, fóruns, né, porque é básico. Tá jogando videogame, você vai ter o... Eu me lembro que eu tinha... Sou menor que o Yao Ming, né, pra quem não sabe, o Yao Ming é um jogador de basquete de 2,32 metros. E na minha ideia, tipo, devia ser a comunidade com o maior número de usuários, porque todo mundo é menor que ele. A clássica, aquela odeio acordar cedo, que eu acho que todo mundo... Essa era uma das mais famosas. Essa e Eu Amo Chocolate eram as duas mais famosas, se eu não tô enganado. Tinham 6 milhões de pessoas, né? Tinha um monte, cara. Me lembro quantos. Eu me lembro que saiu uma notícia até no UOL que o cara tinha vendido, tipo, por 5 mil reais a comunidade. Nossa senhora. Mas isso deve acontecer hoje em dia. Imagina uma entrevista desse cara. Ele, tipo, num TED Talker, assim, falando assim, porra, um dia eu cheguei e acordei
fiz uma comunidade Eu Amo Chocolate. E aí não paramos por aí. Nós começamos a inventar mais. O cara é super empreendedor, tá ligado? Mas isso até hoje acontece. O pessoal cria perfil no Instagram, começa a postar foto de mina gostosa e vende. É verdade, né, cara? Pior que é. O pessoal sempre arruma modos de ganhar dinheiro com a internet. Outra comunidade que eu me lembro que eu participava, que era o Lindomar, ou Sub-Zero brasileiro. Esse eu tinha. Esse eu lembro. Clássica. Caralho, eu não lembro de nada, meu. Gui, tu tem certeza que tu frequentou o Orkut assim, cara? Não, eu sei, meu, eu não lembro muito dessas comunidades mais clássicas, assim, tipo, vocês falando eu vou lembrando, assim, mas eu não consigo lembrar de nenhuma sozinho. Eu tô tentando lembrar umas que eu tinha várias de piadinha, assim, como, por exemplo, do Gustavo, sou maior que o Yao Ming, mas eu não tô lembrado também, cara, eu só lembro das coisas inúteis que eu fazia. Vai ver que é o que sempre foi meu Orkut, eu sempre achei que era engraçado. Eu lembro que eu tinha uma comunidade também, que a foto era a estátua de Lenin ao fundo, e só que em primeiro plano tinha uma cesta de basquete, e o nome da comunidade era Lenin de 3. Eu achava sensacional essa piada. Tinha várias piadas assim, né? Tipo, tinham várias comunidades que tinham uma piada, que elas construíam uma piada com o nome, a foto e a descrição da comunidade. Tem uma página no Facebook, que é Comunidades do Orkut, que eu tava vendo aqui. Aí, tipo, sei lá, tem uma comunidade aqui, deixa eu ver aqui, tem algumas fotos. Nossa, tipo, velhos que parecem velhas, e vice-versa, daí na descrição. Meu Deus, cara. Isso era coisa de fetiche? Como assim? Não, cara, tipo, velhos que parecem velhas. Tipo, vovôs que parecem vovós. Eu tô aqui no site vendo algumas comunidades antigas e tem uma que é a foto do Michael Jackson. E o nome da comunidade é Meu Passado é Negro. Mas é que eu acho que essa é a questão do Orkut. O Facebook, ele é muito abrasileirado, mas o Orkut é muito brasileiro, tá ligado? Então ele era muito assim. Uma que eu participava era tocava a campainha e não corria. Tipo, nada a ver, não tem... Cara, que tipo de... Porque o interessante dessas comunidades, claro, tu tinha a questão da piadinha lá, mas tu tinha comunidades sérias, de tutoriais, de coisas pra baixar. Eu tinha comunidade pra baixar jogo de Play 2, então tu aprendia coisa, tu conseguia interagir mais facilmente com as pessoas. Cara, um amigo meu, ele foi um dos últimos usuários do Orkut, assim, for real, assim. Eu acho que o Orkut acabou... Vocês sabem que ano que acabou? Acho que foi em 2014, cara. Ele ficou no Orkut até 2014 porque, por exemplo, ele assistia muito basquete, tinha comunidades de basquete, e ele ainda usava muito, assim. Então, tipo, ele foi um dos últimos mesmo, assim, a usar o Orkut, assim. Sim, os fóruns das comunidades, eles mantinham o Orkut vivo. A comunidade do Grêmio, por exemplo, os caras entravam lá, tipo, e ficavam, tipo, falando sobre o Grêmio e tal, enfim, falando sobre tudo. E os caras entravam só pra ir nos fóruns e comentar. E, tipo, e os caras eram tão viciados nisso que quando o Orkut acabou, eles migraram pra uma rede social russa chamada VK, que era bem parecida com o Orkut, assim, em termos de layout e tal, e de funções. Ela também tinha comunidades e tópicos e fóruns. E os caras migraram pra lá, a comunidade inteira do Grêmio, que tinha, sei lá quantos, 1.000 milhões, sei lá, de 1.000 participantes, eles migraram pra essa rede social só pra continuar nesse sistema de fórum e tópico e tal, sabe? Tipo, é bizarro. Mas é verdade mesmo, eu pegava links de transmissão ao vivo da NBA em comunidades do Orkut. Pra quem não sabe, eu fui jogador de basquete, eu tenho 1,98 m, né? Aí eu pegava na comunidade do Orkut esses links e ficava comentando durante os jogos, assim. Era muito legal. Eu usava umas comunidades no Orkut pra acessar alguns quadrinhos e tal. Então, realmente era bem... O Orkut, ele ainda sobrevivia, apesar dele perder a fama dele pelo Facebook, né? Ele já virou algo mais objetivo. Sim, ele era um grande fórum que as pessoas... Porque teve uma época, assim, que as pessoas de fato... Nós havíamos comentado que as pessoas de fato se preocupavam em manter o seu perfil ativo como sendo um popular. O Orkut tinha ele gerava nas pessoas
essa preocupação de se manter socialmente aceitável e socialmente ativo, que acabou se perdendo aos poucos. O que, por exemplo, hoje em dia o que mantém ativo o Facebook são as pessoas se posicionando, eu imagino, escrevendo textão. Eu falei imagino porque eu nem acesso mais aquele negócio. Mas é tipo, a pessoa se mantendo ativo ali e expondo suas opiniões. As suas interações também, né? As interações também. Isso. Não, que as interações, elas são uma das principais características do Facebook. Que as interações no feed era uma coisa que não se tinha muito no Orkut no começo e por alguns anos, assim. Se a gente for parar para ver como que funcionava essa questões dos tópicos em fóruns, a gente percebe hoje que as interações não eram tão ágeis assim, porque enquanto tu estava respondendo algum comentário de alguém, tu tinha que abrir uma outra tela, tu tinha que criar um comentário, tu tinha que mandar o comentário. Só que nesse meio tempo, outras pessoas já poderiam ter respondido aquele tópico que tu estava tentando responder. Ou seja, quando veio o Twitter, pelo menos pra mim, a forma de interação foi muito melhor, porque tu respondia na hora ali, quase que ao vivo pra pessoa. Tu não tinha que criar novo comentário, publicar o comentário. Às vezes demorava um pouco e nesse meio tempo já tinha gente que já tinha respondido mais rápido. Ou por exemplo, tinha sempre aqueles filhos da puta que respondiam assim, first, pau no cu do first, tá bom? Era quase os comentários do YouTube hoje em dia. Isso, pois é. Cara, a dinâmica era um pouco mais lenta do que comparado hoje em dia. O Orkut, ele tinha muitas coisas falhas em questão de layout, em questão de interação, que depois, obviamente, foram consertadas com outras redes sociais, né? Mas eu acho o que marcou ele, e que marca, é que, pelo menos no Brasil, ele foi a maior, e durante muito tempo, né? Ah, sim. Até porque eu acho que 90% do público era de brasileiros, né? Teve uma certa época. Sim, mas no final ali, um pouco antes do final, só tinha brasileiro, basicamente. Tu tinha todo o restante do mundo no Facebook e o Brasil dominando aqui. Até porque lá nos Estados Unidos, eu acho que tinha o MySpace, que era bastante famoso lá, e eu acho que também já tinha o Facebook crescendo já nessa época. Sim. E o Orkut era a plataforma perfeita para a criação de memes, né? Com a questão dessas comunidades e com a questão da interação. Eu acho que por isso que ela ficou tão bem pro público brasileiro. E eu acho que também o boom do Orkut, ele foi bem numa época onde a internet começou a chegar de fato no Brasil, ainda que seja com a internet de escada, que é que eu usava, mas ela chegou no momento em que o brasileiro começou a ter o PC de mesa e também na época que se popularizou a internet, né? Sim. Eu tava dando uma olhada numas comunidades, na real, mas eu não encontrei nada parecido com os memes que eu usava na época, sabe? Mas eu acho que no momento eu fui mais conservadorzinho, assim, de não ter coisas muito diferentes. E acabei tendo essas coisas, por exemplo, eu amo chocolate, eu odeio acordar cedo. Mas eu tava vendo umas imagens, eu vi uns que, meu Deus, o Orkut era muito meme brasileiro, né? Tipo, queremos a Chiquinha de Playboy, assim, né? Era muito... Tipo, o Chaves é do México, mas o Brasil tem o seu próprio Chaves, né? Então, é uma coisa que só mesmo. O Brasil se apropriou do Chaves. Ah, sim. O Brasil se apropria de quase tudo, cara. O Brasil é capaz de ter tido uma lenda urbana que o Orkut era brasileiro. Sim. O Orkut não era brasileiro? Como assim, cara? Como assim? Eu jurei que era brasileiro, mano. Olha aí, cara. É mais sábado que o Orkut era uma pessoa. Tinha uma pessoa. O criador do Orkut se chamava Orkut. Ele era turco? Mentira. Acho que ele era turco. Sim, meu. Era um cara turco. Meu, simplesmente acho que ele criou o aplicativo e viu que o Brasil dominou. Ele ficou, cara, eu criei um monstro, tá ligado? Eu fudi tudo. O Orkut foi criado por um cara do Google chamado Orkut com nome impronunciável, com sobrenome impronunciável, assim.
Ah, Orkut é primeiro nome, então. Isso. É um bom nome de filho pra botar, quem quiser uma nova Orkut. Ah, deve ter tido alguém aí no áudio do Orkut que colocou o nome ou fez uma tatuagem assim do Orkut. E os Buddy Pokes, você lembra? Isso eu já saí do Orkut. Felizmente, quando entrou essa porra, eu já tinha parado de usar. Ah, não, eu tinha. Ah, eu tinha também, cara. Adorava Qual é a moral disso aí, meu? Sintam vergonha, porque isso realmente merece. Não, eu vou defender. Eu vou defender porque é muito bom. Como é que é? Era um avatarzinho que tu tinha, daí tu ficava brincando com ele. E tu... É um Tamagotchi. Não. Tu perdeu o ponto essencial, Gui. Que era um bonequinho que tu interagia com o bonequinho da outra pessoa. Tu ia no perfil. Era uma forma de flerte. Era uma forma de flerte, né? Tu pegava. Cara, eu quero saber quem é que pegou alguém usando o Buddy Poke pra trovar a pessoa, velho. Essa pessoa merece um prêmio. Os outros Buddy Pokes, não a pessoa, entendeu? Perdi o bebê com o Buddy Então Poke, né, tu cara? pode dizer que tu é um pegador Buddy Poke, Eloy. Pô, total. O Buddy Poke, eu ouso dizer que é o precursor do Tinder. Ah, não, aí não é pra tanto. Eu perdi o bebê no Buddy Poke, né, cara? Então tu dava abraço de urso, alguém fala tu dava... mais do Buddy Poke, como funcionava essa bosta? Tá, tu ia lá, baixava o aplicativo e ficava no teu perfil. Tu fazia ele igualzinho a ti o máximo possível, porque ele é uma caricatura, né? Tipo... Certo que ele chegava bem perto da perfeição, né? Porque era uma plataforma vasta, né? Não, o meu no máximo ficava meio pretinho, com cabelo preto e óculos. Entendi. Aí, tu ia lá, fazia as tuas configurações e ia no perfil da outra pessoa, que também tinha o Buddy Poke ativo, e tu tinha várias ações. Tu tinha como dar flor, tu tinha como andar de patinete, alguma coisa assim com a pessoa, como dar abraço de urso, dar beijo. E aí tu fazia isso como forma de demonstrar afeição a outra pessoa. E a pessoa, ela podia, tipo, vocês faziam essas coisas de afeto juntos, ou só mandava, ela tem que aceitar ou não aceitar? Ou ela nem tem escolha e foda-se, ela tá andando de patinete com um cara aleatório? Não lembro. Alguém lembra disso? Bah, não lembro. Então é por isso que eu pegava várias pessoas, meu. Eu não tinha escolha. Eu acho que é mais ou menos aquela história. Tu não quis ficar comigo, eu te criei no The Siemens, né? É uma versão muito pobrezinha do Black Mirror, aquele que o cara criou o próprio universo, né? Isso. Mas eu tô revendo aqui alguns vídeos do Buddy Poke, era muito tosco, cara. Meu Deus do céu, na minha mente era muito melhor. Imagina, meu, a gente tem que, então, patentear um Buddy Poke em VR, tá ligado? Em VR. Fazer uma realidade virtual do Buddy Poke, que tal? Eu acho que é um bom investimento pro futuro. Eu acho que o Buddy Poke tem tudo pra voltar. Vamos botar a nossa marca registrada e a gente já começa a financiar esse tipo de coisa, então. Sou parceiro. Buddy Poke putecando, a gente vê por aqui, né? Boa. E os joguinhos do Orkut, você jogava alguns? Tem que refrescar minha memória, não lembro. Sim, cara, tinha um de futebol que era de estratégia e tal, que era muito bom, que eu não me recordo o nome agora. Tinha o famoso Fazendinha também, que todo mundo jogava. Tinha um lá de gangues também, que era de estratégia. Tinha um que tu podia escolher entre ser vampiro e lobo, que era de guerra entre eles e tal. Eu jogava de tudo. Eu me lembro também que o máximo do Orkut era tu ter mais de um perfil. Por quê? O máximo de amigos que tu podia ter, eu acho que era 1000 amigos, né, Thiago? Não sei. Cara, se eu tinha essa meta, eu cheguei bem longe dela, porque eu lembro das quantidades que eu tinha. Acho que quando eu comentei que eu tinha que esse Facebook, que esse Orkut, eu refiz ele, o primeiro que eu tinha 100 e poucos. E aí eu pensei, que merda, só cheguei aos 100 e poucos, sou um trouxa. E aí eu consegui chegar nos 400 e depois nunca mais continuei, assim. Eu não sei quantos amigos tu chegou a fazer. Puta, eu tinha em torno de 200, 300 amigos, assim, não era nada muito popular. Uhum. Eu também, eu tava nessa faixa, assim, mas eu tinha, eu era muito idiota. Chegou uma época que eu coloquei esse meu nome, né, Gustavo Dananã, parênteses, oficial, fecha parênteses. Caralho, meu. Eu só fui ter, eu não fazia isso no coisa, eu só tinha, eu fazia isso no MSN, né, que o meu nome tinha milhões de caracteres indecifráveis, e aquilo eu tentava formar o nome. Mas no Orkut era bem certinho, Thiago Brenner e tal, bem bonitinho. Um cara conservador, né? O Brenner sempre teve
essa característica de ser um cara mais contido, assim, mais de boa. Não o rei da tenho balada? Como assim? Não, o rei da balada é o Gui. O Gui sempre foi o cara Isso pop. é verdade. Isso é verdade. Eu tenho uma história bonita pra contar minha sobre o Orkut, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas eu não conhecia o meu pai biológico, né? Porque hoje a pessoa que eu chamo de pai, na realidade, é meu padrasto. E através do Orkut eu achei o meu pai biológico. E foi muito estranho entrar em contato com ele. Porque eu me lembro que eu mandei um scrap. Oi, acho que você sabe quem eu sou, certo? Mentira. Aí eis que ele me respondeu: olha, você tem o mesmo nome do meu filho, então provavelmente você seja. E eu, caralho, que estranho isso, porra. Como assim, meu? Tu conhece... Como... Eu não entendi isso, velho. Tu conhecia teu pai pelo Facebook? Orkut, Pelo meu! Orkut. Pelo Orkut. Bah, que foda, meu. Que história... E aí, como Pois foi é. depois? Não, depois eu adicionei ele, daí a gente começou a conversar, assim, mas nada demais, assim. Como Aí tu achou, alguns- meu? Porque, cara, é muito difícil alguém ter o nome de Eloy Saldanha Júnior. Então, o que eu pensei? Alguém deve se chamar Eloy Saldanha. Dito e feito, pesquisei e tinha um único resultado. E o cara, só não deve ser muito difícil de ter mais alguém com esse nome. Então, só era ele. Então, eu liguei os fatos aos resultados. Que engenhoso, cara. Na verdade, não é tão difícil, mas beleza. Obrigado, gente. O cara não pode nem elogiar mais, né? Bah, eu não sabia, né, dessa tua história, cara. Eu pensei que eu tô ligado que tu não tinha tanto contato com o teu pai biológico e tal. Mas não sabia que tu tinha conhecido ele pelo... Eu achei Pelo que tu tava Orkut. brincando quando começou assim. Não, eu tô falando sério, tipo, e não é que eu não tinha. Não é que eu tinha pouco contato. Eu não tinha contato com ele. Ele nunca me buscou. Eu Tá, nunca mas tu busquei. não sabia nem o nome dele completo? Eu sabia, Eloy Saldanha, porque eu me chamo Eloy Saldanha Júnior. E Ah, então, óbvio, é. se eu. Logicamente, né? Então. Ah, então Júnior não E é o teu com a- sobrenome, é porque tu é filho do Eloy Saldanha. Tá aí, ó. Isso. Ah, olha só que loucura. É que nem a Sandy Júnior. O pai dela é o Sandy, né? É, bem isso. Cara, que boa história, cara. O podcast não tem mais. É, meu, podcast botecando história do Domingão do Faustão, tá ligado? Eloy, você está no Arquivo Confidência. Trouxemos aqui o seu pai pra falar. Ele tá agora aqui no Skype. Imagina, entra na chamada, pai, velho. Ai, que loucura. Tava até contando uma história curiosa pros meus colegas de trabalho esses dias, que a gente tava assistindo Catfish no almoço, e aí daí surgiu o assunto que alguém já tinha tido um catfish e tal, né? Não sei se as pessoas sabem o que é catfish. Explica. Eu não sei. Cara, Catfish é um programa da MTV em que os caras, tipo, alguém, sei lá, se tu tá conversando com alguém pela internet, se tu tá tendo um caso, te relacionando com alguém pela internet, e tu quer encontrar essa pessoa, e aí a pessoa fica se fazendo pra te encontrar, enfim. E tu começa a desconfiar se essa pessoa é real, se ela tá te passando a perna, enfim. Aí tu chama os caras e os caras vão descobrir se essa pessoa é real ou não, enfim, o que ela quer, quem é ela. E aí, tipo, aí no caso seria um catfish, essa pessoa é um catfish. Que nada mais é do que alguém que, sei lá, começa a se relacionar contigo pela internet. Pode ser um namoro virtual, ou pode ser só um flerte, ou sei lá, qualquer coisa. E tu não sabe se essa pessoa existe ou não. E eu não lembro exatamente se eu conhecia essa pessoa no Orkut, mas eu lembro que eu falava com ela pelo MSN. E era uma guria, a gente conversava a full, assim, quase todos os dias. E inclusive ela já tinha me ligado uma vez, eu falei com ela pelo telefone. Olha só. E aí a gente, tipo, a gente nunca combinava de se encontrar, mas ela era de Porto Alegre e tal, se dizia de Porto Alegre, enfim. Mas a gente nunca combinava de se encontrar, não sei exatamente porquê. E, enfim, tipo, ficou por essas, assim. A gente acabou nunca se vendo. Aí,
uns anos depois, já no Facebook, eu adicionei, e, tipo, eu tava ali na timeline do Facebook e apareceu uma pessoa pra adicionar ali. E era essa guria. Aí eu peguei e adicionei, né? Porque, eu conversava um monte com ela e tal, enfim. Adicionei. Aí a guria me aceitou e tal, e veio me mandar um recado assim, Oi, sumido. Quem é tu? Não, ela falou, quem é tu? Aí eu falei, tu não lembra? A gente conversava um monte na MSN há uns anos atrás, nem fazia tanto tempo assim, era meio que no começo do Facebook ainda. E aí ela respondeu assim, eu acho que tu falava com a guria que fazia um fake de mim. Mas tu não é o primeiro que me adiciona. E aí eu falei, caralho! Aí eu falei, meu Deus! Daí ela falou, pois é, não sei o que, essa guria, ela vai, começou a falar. E daí eu perguntei, mas tu sabe quem é a guria e tal, que fazia o teu fake? Ela falou, não, eu sei, é essa guria aqui, ó. E tu até tem ela adicionado. Daí ela me mandou o perfil da guria, era uma guria que eu tinha adicionado no meu Facebook, que eu não sabia. Era tua irmã? Eu não conhecia, ela tinha me adicionado. Não, imagina. Ela tinha me adicionado em algum momento, eu aceitei por aceitar sem conhecer. E aí eu falei, caralho, velho, tipo, eu fiquei, um bom tempo falando com uma pessoa que eu conheci pela internet e ela não era que eu pensava que era, tá ligado? E eu, inclusive, falei com essa guria no telefone, cara, isso foi o mais bizarro, tanto que, na época, eu era mais novo, eu era mais ingênuo, óbvio, mas, só pelo fato de eu ter falado com ela pelo telefone, eu, tipo, naquela época, eu jamais confiaria que era alguém se passando por uma outra pessoa, tá ligado? Anos de punheta batida por um fake, né, Gui? Não, que isso, cara? Mas quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca bateu punheta por um fake no Orkut? Vocês tinham fake no Orkut? Não. Não. Também não. Mas nunca tinha um mundo à parte dos fakes, né? Tipo, as pessoas faziam fake e, tipo, era um fake, mas que as pessoas, tipo, todo mundo sabia que era fake, no caso, né? E aí era engraçado que as pessoas, tipo, namoravam, tipo, faziam os fakes namorarem e tal. Só que não era nada, assim, um fake tentando se passar por alguém. Era um fake mesmo, assim, tipo um avatar, tá ligado? Um perfil que tu criava, mas que todo mundo sabia que não era tu. Eles criavam fakes de famosos, tá ligado? As pessoas faziam fake. Era uma pessoa fazendo dois fakes e namorando? Ou era dois fakes namorando? Não, tipo, tu, Thiago, tinha o teu fake, sei lá, tu vai criar um fake do vocalista do Simple Plan, tá ligado? Tá. Aí tu inventa um nome lá, um nome aleatório, e coloca as fotos do vocalista do Simple Plan, e aí tu vai namorar uma outra pessoa que criou um outro fake de outra pessoa, tá ligado? Esse é o tu tem o teu fake. Sei lá, podia ter mais de um, mas as pessoas não ficavam criando fakes e namorando com seus próprios fakes. Eu conheci lá. Não, eu conheci um cara que na 8ª série queria um fake de uma menina muito bonita pra botar que tava namorando com ele. Mas aí é diferente. Ele não tá criando duas coisas falsas pra namorar entre si. Ele está criando uma coisa falsa pra se aumentar. Aí é diferente. Mas as pessoas fazem isso toda hora. Porque eu nunca pensei nisso, cara. Mas eu acho que tá aqui. Não, e pior que eu descobri, cara, porque eu conversando com ele assim, cara, qual é que é o nome dela? Eu, tipo, não. Onde é que tu conheceu? Falando sobre a guria e tal. Ele começava a se enrolar, não sei o que. E eles nunca tinham fotos juntos dos dois, assim. Até que um dia ele falou, de fato era um fake e tal. Porque ele era muito feio mesmo pra aquela guria. Eu perguntei sobre o fake porque eu e o Toco, nós fizemos um fake, Toco é um amigo meu de escola, chamado Sao Sin Chong. Que era um cara que nós criamos para um exercício de aula de português, que ele era um vietnamita, que cresceu na guerra do Vietnã, se mudou para os Estados Unidos e ficou milionário. Mas aí ele comeu muito salsichão e morreu de câncer. E aí a gente fazia esse fake aí, ia nas comunidades de churrasco falando, nossa, salsichão mata. Aí... Caralho. O que vocês usaram pra fazer isso aí? Que orgulho, meu. Tô orgulhoso. Eu não tinha... Eu era uma pessoa com probleminhas, cara. Devo admitir. Eu lembro uma vez que um amigo meu, ele praticou bullying através do Orkut. Que era uma menina que ele implicava com ela e ele fez uma comunidade de pai da família fictícia dessa menina. E o apelido dessa menina era Testa, e aí ele fez o pai da Testa, a mãe da Testa, o tio da Testa e tal.
Deu vários problemas por causa disso, assim. E esse meu amigo é uma das paradas que ele, tipo, se arrepende até hoje, assim. Ele fez isso quando, sei lá, tinha 13 anos de idade. Hoje em dia ele tem 25, ele fala assim, bah, meu, que merda isso que eu fiz, não sei o que, não sei o que. Mas o Orkut também proporcionando a doença mental, né? O sofrimento alheio, né? Mas o Facebook. Puta que pariu. Mas o Orkut, ele tinha essa propensão de causar sérios problemas por um elemento que até que eu falei já, que é tu ter várias coisas pra te julgar e tu alimentar aquela rede com uma imagem, né? Com um nível de avaliação dos demais, ainda mais pra quem é pré-adolescente, isso aí é um horror. Ah, sim, claro, mas isso aí rolava muito, né, meu? Tipo. Mas era tipo, o Orkut, na verdade, eu acho que a internet em si, ela é só um reflexo do que sempre existiu. Tipo, claro que potencializa muito mais o bullying, etc, né? Mas era um reflexo do que já existia, né? Então é um momento de matar a saudade daquelas pessoas que gostaram muito de usar o Orkut. Eu acho que a gente tá falando de um programa que a gente usou quando a gente era muito mais novo. E eu acho que quem era mais velho, até que talvez quem tem nossa idade hoje em dia, no Orkut representava uma coisa diferente, né? Então deve ser uma coisa boa pra matar uma saudade. Momento de lembrança. Relembrar é viver. Volta e meia eu gosto de ver o Pérolas do Orkut. E tem cada coisa assim que tu te mija rindo também. Tipo o quê? Eu entrava muito sério. Por exemplo, tem a foto assim de um cara sem camisa com uma legenda assim: acho que o meu peito oral é muito grande. Que merda, cara. Não, o Orkut tinha várias pérolas. Mas eu fico muito feliz, na verdade, que o Orkut tenha acabado e tudo tenha perdido. Tudo tinha se. Como é que é? Eu fico muito feliz que o Orkut tenha acabado e se perdido como lágrimas na chuva, porque eu teria muita vergonha de ver meu perfil hoje em dia e ver o que eu postava e como eu interagia com as pessoas. Mas você não precisa acabar com uma rede social pra fazer isso, né? Só apagar o teu Orkut. Não, mas eu fico feliz que eu não. Tipo. Eu poderia fazer isso também, mas me quebrou completamente o argumento. Eu não tenho mais nem o que ele me quebrou. É verdade, que idiota. Verdade, mas antes de falar das comunidades em si, eu queria que tu falasse quando é que tu entrou no Orkut, tu lembra? Alô? O Malai caiu, o Malai tá difícil hoje. Ele não quer falar quando ele entrou no Orkut. Ele quer manter em sigilo isso, né? Deixa eu ver.